Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Nosso propósito neste vídeo é tratarmos um pouco sobre a questão da volta triunfal do nosso Senhor. Por que é necessário? Qual é o propósito de Jesus Cristo vir de forma visível sobre a terra e permanecer aqui com o seu reino estabelecido por 1000 anos? Porque Deus é o Deus que interfere, e em que momentos Deus interfere na história da humanidade para que os seus decretos sejam estabelecidos. E se você ficar conosco até o final, nós veremos a diferença entre o arrebatamento da igreja, a bendita esperança da igreja do Senhor e a volta gloriosa e visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 19, o apóstolo João diz que viu o céu aberto e o Senhor Jesus Cristo vindo com poder e grande glória junto com os exércitos dos céus, e é ele quem usa da sua espada para ferir as nações e manifestar a ira do Deus Todo-Poderoso. Essa é a descrição, de acordo com a linguagem do livro do Apocalipse, da vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de ele ter vencido todo o processo em sua encarnação aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, prometeu à igreja que eles não ficariam sozinhos e enviou o Espírito Santo como aquele que fica do lado da igreja para ajudá-los. No fim desta dispensação ou desta era da igreja, ou do ano aceitável do Senhor, do tempo em que se abriu para os gentios a oportunidade de entrarem neste projeto, nesse plano do reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo ele virá arrebatar a igreja. Porém, no fim desta grande tribulação, bem depois do arrebatamento da igreja, podemos dizer que 7 anos depois, o Senhor Jesus Cristo, em meio a uma situação avassaladora para Israel, em que as nações se comunharam no vale do Megido, no vale do Armagedon, no lugar da montanha de Megido, para se levantar contra os eleitos. O Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira que subiu do Monte das Oliveiras, retornará outra vez. E há objetivos para esta volta. Os objetivos para a volta do Senhor estão relacionados em cumprir toda a justiça para com a nação escolhida, a nação de Israel, como também para com todas as outras nações, de acordo com o tratamento que eles tiveram com o povo de Deus. Tanto o povo de Deus de forma étnica, Israel, o povo escolhido como a testemunha do Deus Todo-Poderoso aqui na terra, como também a abertura e o leque da salvação para os gentios e o tratamento que a igreja também sofreu neste mundo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, virá para livrar o seu povo da aniquilação total e julgará as nações que se levantaram contra o Senhor e contra o seu povo e que blasfemaram do nome santo de Deus. Nesta grande oportunidade, em meio a toda esta guerra, o Senhor Jesus Cristo triunfará sobre todos os inimigos. O governo do anticristo que estava estabelecido virará pó. E tanto a primeira como a segunda besta, o anticristo e o falso profeta, inaugurarão o lago de fogo e enxofre. E o diabo, o príncipe deste mundo, Satanás, a antiga serpente, será preso por 1000 anos, porque ainda haverá um propósito para a sua existência neste mundo no final do milênio, quando a última e definitiva investida dos incrédulos e daqueles que são enganados por Satanás se levantarão mais uma vez contra o reino de Cristo aqui na terra. Haverá muitas mortes nesse período, com certeza, mas uma das coisas brilhantes será que todo Israel, o restante, aqueles que se converterem por verem o sinal do Filho do Homem aparecer, envergonhados por terem sido enganados e terem se prostrado diante do Messias falso, que é o anticristo. Agora eles estão vendo o próprio Messias, que eles entregaram a Pilatos para que fosse morto. E eles se converterão. E Paulo diz, e todo Israel será salvo. É nesse momento que se cumprirá todo esse processo de purificação de Daniel 9, do 24 ao 27. Porque a grande tribulação é o clímax das 70 semanas de Daniel.
e o reino do nosso Cristo será estabelecido para todo sempre. Mas qual é a diferença entre arrebatamento da igreja e volta de Cristo? Tão discutido é este assunto. Existem aqueles que são pré-tribulacionistas, que creem que a igreja será arrebatada de forma secreta em relação ao mundo, que o Senhor aparecerá para a igreja, porque o próprio Cristo também apareceu à igreja depois da sua ressurreição aqui na terra, e apareceu só para os seus, e depois voltou para a sua glória. E também há aqueles que são os pós-tribulacionistas, que entendem que a igreja já está neste mesmo período, que este período do anticristo também será um período em que a igreja viverá todo este período e virá o Senhor vindo para arrebatá-los já de forma visível e também para julgar as nações. Mas vamos ver de forma resumida e bíblica quais são as diferenças desse arrebatamento secreto e da aparição e vinda gloriosa e visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, em relação à salvação. Em relação à salvação, nós vivemos a era da igreja, como o próprio Cristo falou, o ano aceitável do Senhor. Cristo na sinagoga em Nazaré, em Lucas capítulo 4, falou esta linguagem, o ano aceitável do Senhor. E nós hoje, nós somos salvos pela pregação do Evangelho. Nós cremos que este livro antigo, que fala do Jesus Cristo, que viveu aqui há 2000 anos atrás, que era o Messias, que não veio em um plano aceitável para os judeus, mas veio implantar o seu reino nos corações, não o reino literal que será estabelecido no milênio, no final da grande tribulação. E nós estamos crendo pela fé que ele é o Cristo. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nós estamos nos purificando deste mundo e cumprindo o ire do Senhor de anunciar às nações e fazer discípulos para Jesus. E a qualquer momento, a igreja ela desaparecerá, porque o Senhor, como diz 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13 ao 18, ele virá se encontrar com a igreja até as nuvens, e a igreja será arpaz ou arrebatada para se encontrar com ele nas nuvens. Os justos que nesse momento morreram em Cristo, estão dormindo no Senhor, eles serão ressuscitados, e para receberem o Senhor terão os seus corpos transformados. Se houver pessoas, e haverá pessoas vivas naquele momento, juntamente com os ressuscitados, terão seus corpos transformados em um corpo de glória e serão recebidos com o Senhor lá em cima. Esse é o processo daqueles que creem e receberão a salvação. Nesse período chamado de tribulação ou grande tribulação, também haverá a salvação. Deus está concluindo a obra de salvação para Israel e todo Israel se converterá, o restante, o remanescente. Você pode conferir os textos de Zacarias capítulo 13 e Zacarias capítulo 14, que traz bem detalhes sobre tudo isso. E o Senhor aparecerá, derramará sobre a nação de Israel um espírito de súplica, um espírito de quebrantamento. As pessoas que não fazem parte dos judeus terão testemunhas aqui na terra, terão os 144 mil, os anjos virão ministrar o evangelho eterno. Então, a graça de Deus está trabalhando. Muitos desviados, muitos missionários, pregadores, aquelas pessoas que hoje pregam o evangelho apenas para adquirir riqueza e fama, essas pessoas não serão arrebatadas, porque elas não são fiéis ao Senhor. Elas vivem em iniquidade. Mas essas pessoas terão essa oportunidade de se arrepender nesse período, que será um período tenebroso para quem estiver neste período, e também receberão a salvação em Cristo Jesus. Veja que já há uma diferença nisso. E quando a volta do Senhor visivelmente se concluir e ele pisar na terra, depois de arrebatar a igreja, subir para o tribunal da igreja e depois para as bodas do Cordeiro, o Senhor aparecerá uma outra vez juntamente com a igreja, como diz Paulo em Colossenses 3 e 4. Então a diferença entre a salvação não vendo, ante o arrebatamento iminente, e a salvação em meio a todo esse sofrimento no período da grande tribulação, mas vendo o livramento que o Senhor Jesus Cristo dará aos judeus, primeiramente, e àqueles que estiverem vivos e que temerem ao Senhor neste período. A outra diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta visível do Senhor é que o arrebatamento da igreja é só o início de um processo de uma vinda. Quando nós falamos na primeira vinda do Senhor, nós
nós falamos da encarnação, do nascimento de Maria, pregou o Evangelho, ser obediente até a morte e morreu crucificado. E veja que nesta vinda do Senhor, o Senhor manifestou várias facetas e ações para que essa primeira vinda fosse concluída. Ele veio, encarnou, pregou, morreu na cruz, fez milagres, depois ressuscitou dos mortos, depois juntou novamente e congregou seus discípulos para que eles esperassem a promessa em Jerusalém, depois de receber a iluminação ou o entendimento por que ele deveria morrer na cruz. E tudo isso, ele depois subiu aos céus, e os anjos ainda disseram que da mesma maneira que ele subiu, ele iria voltar da mesma forma. Então temos o início de um processo semelhante à primeira encarnação do Senhor. E o final deste processo se dá depois de vários acontecimentos naquilo que é transcendental e também aqui na Terra. Aqui na Terra, o anticristo implantará de uma vez por todas o seu governo, porque a igreja ela foi arrebatada aos céus, e o poder da igreja e a ação da igreja tornava o inimigo inoperante para estabelecer de uma vez por todas o seu governo entre as nações. Esse período durará um período de 7 anos, porém o anticristo será ferido de morte na metade, mas ele não morrerá. E isso fará com que toda a terra o adore. Então ele será adorado pelas nações, como aquele que de forma sobrenatural escapou da morte. Enquanto isso, a igreja recebeu os seus galardões e está na festa chamada As Bodas do Cordeiro. No final deste período, quando o próprio anticristo ele profana o lugar santo e há uma grande revolta dos judeus e também com as outras nações contra o próprio Israel, e aí a guerra final ante a conversão de Israel acontece. E se inicia as angústias de Jacó, onde o povo de Deus será perseguido e quase será destruído. Porém, o livramento do Senhor Jesus Cristo aparecerá com a sua vinda. O próprio Senhor Jesus Cristo aparecerá em glória e livrará o seu povo. E esta é a vinda do Senhor de forma visível. Falamos da diferença em relação à salvação e a diferença relacionada ao livramento. O arrebatamento da igreja tem livramento e a vinda do Senhor em glória tem livramento. No arrebatamento da igreja temos o livramento da igreja, que já são os justos, já estão purificados pelo Senhor, e a grande tribulação é o final de um processo de purificação, que são as 70 semanas de Daniel. O Senhor Jesus Cristo diz que nós já estamos limpos pela palavra. Então existe um livramento que a igreja terá a graça de receber do Senhor, segundo 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. O Senhor nos livrará da ira futura. Em Apocalipse capítulo 19 diz que é Ele mesmo quem pisa o lagar da ira. Então a igreja que está espalhada em todas as nações não sofrerá a ira de Deus sobre as nações, porque a igreja já está salva no Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 1,18, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. E Israel não está salvo no Senhor ainda, porque todo Israel será salvo quando eles virem o próprio Messias. Então há livramento na era da igreja com o arrebatamento da igreja. E há livramento dentro da grande tribulação quando o Senhor vir buscar e livrar o seu povo da aniquilação total do anticristo e das outras nações. Mas uma interessante diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo é que o texto de 1 Tessalonicenses diz que nós iremos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Em Mateus capítulo 24, e o versículo 30, diz que aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui já é uma expectativa da terra, vindo o Filho do Homem, aparecendo e descendo sobre a terra através da nuvem. É como se ele se apresentasse diante de uma cidade e os seus súditos saíssem da cidade para se encontrar com ele, para depois voltar para a cidade, o que era bem comum nos tempos antigos. Então aqueles que amam o Senhor, que já estão esperando a sua vinda, serão arrebatados e se encontrarão com ele. E essas pessoas serão honradas no tribunal, nas bodas, e depois retornarão com o poder e com glória e com honra da parte do Senhor para governar aqui na terra. Uma outra diferença será o aparecimento do Senhor.
Em Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo 28, diz que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quando diz aparecerá segunda vez, fazendo referência à sua primeira vinda em carne, onde ele juntou os seus, e também diante só deles, não dos ímpios, não dos soldados romanos, o Senhor foi assunto aos céus. E agora ele aparecerá a segunda vez. Isso significa que a igreja ouvirá a trombeta do arrebatamento, que é a última trombeta da igreja, e a igreja verá o seu Cristo, porque vai se encontrar com ele. A igreja verá o seu Cristo. Já no final da grande tribulação, o sinal do Filho do Homem aparecerá. E desta vez não para a igreja, porque a igreja estará com ele. O sinal do Filho do Homem, a silhueta do Filho do Homem, a presença visível do Filho do Homem aparecerá para todas as pessoas. A Bíblia diz que todo o olho o verá. Todas as nações se lamentarão, porque verão a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que julga com justiça. Se você ainda não é um dos inscritos do nosso canal, não perca tempo neste momento, vai logo aí embaixo no botão vermelho, se inscreve também com o sino para que você possa receber as notificações aqui dos nossos estudos e das nossas lives, para nós buscarmos ainda mais a presença do nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, em apenas um versículo ele fala do arrebatamento da igreja e da vinda visível do Senhor. Veja o que o apóstolo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, o próprio Paulo diz que a criação, os filhos de Deus e o Espírito Santo gemem pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, da conclusão da obra da salvação, arrebatamento da igreja e vinda do nosso Senhor para restaurar todas as coisas e para congregar tanto as coisas que estão nos céus como as que estão na terra de volta para a comunhão com Deus, Criador de todas as coisas. E o apóstolo Paulo aqui divide muito bem, porque ele mostra aqui a conclusão de todo este processo da vinda, desde o arrebatamento da igreja até a vinda visível para estabelecer o seu reino, aguardando a bem-aventurada esperança. Existe uma esperança iminente. As parábolas de Mateus capítulo 25, as 3 parábolas em especial, mostram muito sobre isso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então estamos, de uma certa forma, com uma grande expectativa iminente da manifestação do Senhor através do arrebatamento e o aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. Nós cremos que o nosso Cristo aparecerá e voltará para buscar os seus e para tratar com Israel, visto que na 69ª semana das 70 semanas houve uma pausa para que fossem agregados os gentios. Então, os últimos serão os primeiros a serem salvos. E os primeiros escolhidos, Israel, serão os últimos, quando falamos os últimos, comparando a vinda visível do Senhor. Ante a vinda visível, o Senhor vem e serão os últimos a serem resgatados. E todo Israel será salvo. O nome disso é amor de Deus, graça de Deus, misericórdia do Senhor, que em todas essas dispensações mostrou a sua graça, a sua lei, a sua misericórdia e o seu juízo. Tudo tem o tempo determinado para Deus manifestar. E quando nós estudamos sobre isso, sobre a vinda triunfal do Senhor e sobre o arrebatamento da igreja, que a propósito é o estudo dos jovens da Escola Bíblica Dominical deste 4º trimestre de 2021, onde o título da lição é este: o retorno triunfal de Cristo. Nós estamos dizendo para toda a igreja, não apenas os jovens, Jesus Cristo voltará. E por isso nós não devemos ir nos preparar, mas devemos estar preparados na expectativa da manifestação do nosso Cristo. No nosso canal nós temos uma playlist especial só sobre o arrebatamento da igreja. Vai lá e confere. Também temos playlist sobre um estudo mais completo
e sistemático da escatologia, e também um curso para pregadores iniciantes que você pode encontrar aqui na descrição do vídeo. Nós deixaremos mais outras 2 referências aqui no final, para que você continue estudando a palavra do Senhor conosco. Não se esqueça de deixar o like e também compartilhar este vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica na expectativa, porque Jesus Cristo está voltando.